Olá, bom dia, irmãos e irmãs, saudade de todos vocês. Meu nome é Anderson e eu queria dar um bem-vindo a cada um de vocês para que possamos juntos assistir o nosso culto de louvor a Deus. E peço a gentileza de, por favor, não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e seguir a gente lá no canal do YouTube. Separa o pão e o suco de uva para a nossa Santa Ceia e um bom culto a todos. Família do Brasil, Moçambique e Angola, estaremos com vocês no dia 5 de setembro na conferência Alegria Plena. Alegria é um tema tão importante e especialmente nos dias de hoje. Mas me encoraja a saber que a alegria é um presente de Deus para desfrutar cada dia das nossas vidas. Então, nos encontraremos na conferência. Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. E o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção é para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Olá, irmãos. Esse é o momento da ceia do Senhor
é um momento em que Jesus institui para a igreja que toda a igreja se reúna para entrar em comunhão ao redor da sua morte e ressurreição. Então, no domingo, que representa o dia que Jesus ressuscitou dos mortos, né, garantiu para nós a vitória de Deus em nossas vidas, celebramos como igreja do Senhor esse momento juntos, que é o momento do partir do pão. Então, para esse momento de reflexão, quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Atos, Atos capítulo 13, versículo 36 ao 39. Atos 13, 36 ao 39. Essa passagem é uma passagem que vai falar um pouco sobre o que Jesus conseguiu na cruz por nós. Por que Jesus precisou entregar a vida no nosso lugar, né? E o que isso trouxe para nós hoje. O momento da ceia é o momento onde vamos olhar para a ação de Jesus e a paixão dele por nós e pela humanidade, né? O que essa paixão traz para nós. Versículo 36 diz assim, e Atos 13, versículo 36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, sabem que é por meio de Jesus que o perdão dos pecados é anunciado a vocês. Por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Até aqui. Então, essa passagem ela vai mostrar que Jesus Cristo, ele conquista para a humanidade, conquista para cada um de nós, as duas coisas que eram impossíveis para o ser humano, que era se livrar da culpa do pecado e se livrar da morte. Então, com um único ato de amor e de paixão, Jesus ele consegue nos livrar dessas duas coisas, da culpa e da morte. Saber dessas coisas, né, ter fé nesse ato de amor de Jesus por nós, nos dá força para continuar em frente, nos dá paz e refrigério para vencer os obstáculos e as provações da vida e continuarmos no caminho do Senhor rumo aos céus. Então, esse momento é um momento muito especial para nós, um momento de reflexão, é um momento que olhamos para nossos corações, mas principalmente é um momento que olhamos para o amor e a paixão genuínos de Jesus pela humanidade, por cada um de nós. Que Deus seja louvado nesse momento da ceia do Senhor, em cada um dos nossos corações. Então vamos agora orar por esse momento da ceia. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque graças ao amor que o Senhor teve por mim, por cada um de nós, Pai, hoje estamos aqui libertos, Pai, cultuando ao Senhor, Pai, livres do peso da culpa e do peso da morte, Deus. O quanto isso afligia nossos corações, Pai, o quanto isso, Pai, pesava no fundo de nossa alma, Pai, a cada dia que nós acordávamos, a cada dia que caminhávamos, Pai, distantes do Senhor, Pai. Nenhuma dessas coisas, Pai, tinham solução para a nossa vida, Pai. E o Senhor nos libertou, Pai, por um ato de amor, Pai, por um ato de compaixão do Senhor e do Seu Filho Jesus, Pai. Que nesse momento da ceia possamos enxergar a grandeza desse ato, a grandeza desse amor, Pai. E transbordar o nosso coração, Pai, de gratidão, de paz, de refrigério e desejo, Pai, de continuar no Seu caminho. Muito obrigado, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Espera por nós, lá não há dor, nem ódio, nem rancor. Ó cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará pra nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o
Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus prometeu e há de cumprir, por seu amor em breve há de vir a cidade santa. A paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará para nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Vencedor, vencedor. Bom dia, irmãos e igreja. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar algo que é muito importante para nós cristãos, para nós pessoas que estamos próximos de Deus, que é a oferta. Ofertar. Quando vem esse nome, me traz uma gratidão tão grande, irmãos, porque se vamos ofertar o melhor para Deus. E tem uma escritura que eu queria compartilhar com vocês, que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, que ele fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Irmãos, esse versículo, ele é tão rico em convicção. Deus deixa bem claro a quem dê, mas não é só dar, é entregar com generosidade. Aí sim, vê a sua riqueza aumentando. Porque Deus é um Deus de multiplicador. Deus é um Deus de multiplicar quando a gente dá com generosidade. Mas também ele alerta a outros que retêm, que guarda aquilo que deveria dar. Mas interessante aqui que ele fala não só o dar. Aí depois ele alerta e cai na pobreza. Não é só na pobreza física, na pobreza financeira, mas também numa pobreza espiritual. Então eu quero trazer nesse momento para que a gente possa dar, mas não dar só, mas dar com alegria e com generosidade. Sim, aí Deus vai multiplicar em nossas vidas grandiosamente. Eu queria chamar todos para uma oração. Oremos.
Deus maravilhoso Pai, bendito és tu, ó Deus eterno, sobre todas as coisas. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem entregue a cada um de nós, ó Pai, uma riqueza incalculável, Pai, que é a nossa saúde. Respirar, Pai. Nós temos tantas coisas que o Senhor nos proporciona, Pai, os livramentos, mas que nesse momento, Pai, possamos ofertar, retribuir, doar, Pai, mas com generosidade, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado por Cristo Jesus que entregou tudo, se doando, Pai, a cada um de nós com generosidade. Não só não entregou-se à cruz, mas fez isso com perfeição, Pai. E queremos ofertar ao Senhor da mesma forma, Pai, com um coração grato, um coração cheio de alegria em fazer a nossa parte, porque o Senhor tem feito grandiosamente para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pela nossa saúde. Obrigado pela igreja. Obrigado por cada família, Pai, aqui representada. Eu oro, Deus, e já te agradeço em nome de teu Filho Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. E é a Ele que eu entrego essa oração, a Jesus Cristo. Amém. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade e o teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti, nossas vidas é em vão. Tu me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade e o teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti, nossas vidas é em vão. Tu me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor.
Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno. Amém. Bom dia a todos. Como é especial estarmos juntos nessa manhã, adorando ao nosso Deus. Esse domingo é mais um domingo que nós vamos estar juntos e é especial. Primeiro porque vamos estar com os irmãos de Recife. Bem-vindo a todos os nossos irmãos de Recife, juntamente com Salvador, todos os nossos amigos e parentes que estão nos assistindo. Que Deus possa tocar nossos corações hoje com a sua mensagem. Hoje vamos ter um grande amigo que vai estar pregando para nós aqui em Salvador, um amigo de longas datas, amigo de nossa família, um amigo que ama muito a Deus, já esteve em Salvador como missionário, foi batizado no Rio de Janeiro, já esteve também em São Paulo, no Reino de Deus, e hoje ele está em Brasília. Admiro muito você, é o parceiro discipulado do meu filho Caio, lá em Brasília, e ele hoje vai pregar pra gente, é o Denilson. Denilson, queria dizer que admiro muito você, sua família, a Paula, a Bia, são grande inspiração para nós e também para o reino de Deus, né? Temos trabalhado juntos no Brasil, no grupo que compõe a liderança do Brasil, e é uma alegria poder estar ao seu lado. E com certeza Deus vai usar você para anunciar a mensagem e tocar os nossos corações nesse dia. Então vamos ouvir a mensagem de Deus com Denilson. Muito bom dia a todos vocês de Salvador, de Recife. Que alegria poder estar junto com vocês hoje, cultuando, adorando o nosso Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, que nos cerca a todo tempo com a sua presença maravilhosa. Muito obrigado pelo convite de poder partilhar com vocês hoje algo da Palavra de Deus. Para mim é uma alegria, um privilégio poder participar com vocês. E eu queria também dar as boas-vindas a todos que em algum momento vão assistir esse culto, vão participar em algum momento no futuro acessando pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar com uma oração e na sequência nós podermos estudar algumas passagens da Palavra de Deus juntos. Vamos orar. Pai Santo, queremos expressar a Ti a nossa gratidão e a nossa alegria, Pai, por cultuarmos ao Senhor. Nossos corações se enchem de júbilo quando estamos na Tua presença, completamente voltados para Ti, Pai, desejosos de Te servir e também de nos alimentarmos com a Tua Palavra. Santo Espírito de Deus, nós clamamos ao Senhor e abrimos espaço nos nossos corações para que o Senhor possa nos ensinar a partir da palavra viva das Escrituras, colocando no nosso íntimo, Pai, nos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, eu queria aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês algo que nós temos estudado e conversado aqui na Igreja de Brasília nesses últimos meses ou nessas últimas semanas. Nós fizemos uma série recentemente aqui chamada Crescendo na Fé em Tempos Difíceis. E eu acredito que esse tema é algo relevante para todos nós, porque nós enfrentamos tempos difíceis ao longo da nossa jornada terrena aqui. Talvez a gente possa de imediato, nos lembrar da pandemia, que de alguma forma tem mudado a nossa rotina e tem trazido para nós algum tipo de dificuldade. Pode ser uma dificuldade de saúde mesmo, talvez você tenha contraído o vírus ou tenha visto pessoas muito perto da sua família ou amigos próximos ficando doentes, algumas até falecendo. Pode ser que você tenha amigos que perderam o trabalho ou você pessoalmente
tenha perdido o trabalho em função do impacto na economia, né, que tudo isso que a gente está vivendo traz. Ou pode ser alguma dificuldade emocional, né? Tempos assim têm o potencial de nos levar a crise de ansiedade, por exemplo, ou mesmo a uma depressão. Enfim, nós podemos pensar em crises de significado, de sentido, várias coisas em função desse momento que a gente está vivendo. Mas se não fosse a pandemia, se a gente não tivesse passando por algo como é a nossa realidade hoje, certamente a gente estaria enfrentando outros tipos de dificuldades, porque isso é inerente à nossa condição humana. Nós, seres humanos, cristãos ou não cristãos, vamos enfrentar e vamos passar dificuldades nessa vida. E aí surge a pergunta que pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. Como Deus enxerga as nossas dificuldades? Por que que Deus permite que a gente passe por esses momentos desafiantes na vida? E o que a Bíblia fala a respeito desses tempos e de como nós devemos nos portar diante das lutas mais intensas da nossa vida? De imediato eu queria compartilhar com vocês Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que a Bíblia fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante essa passagem porque Deus, ele concilia aqui algo que pra gente talvez não faça muito sentido quando a gente pensa com a nossa mente humana. Como que eu posso conciliar alegria com dificuldades na vida, com provações, com coisas que vêm, como o texto aqui de Tiago fala, para provar a nossa fé? Então, nós mergulharmos em textos como esse da Bíblia certamente nos ajuda ao longo dessa caminhada a nós termos convicções ou criarmos convicções profundas no nosso coração. Para a gente entender que a alegria, por exemplo, que Deus nos oferece não depende de circunstâncias, mas é algo que vem do nosso relacionamento com o Deus eterno, da presença do Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus vai estar conosco, vai estar habitando em cada cristão, em tempos tranquilos ou em tempos de batalha intensa. Então, o fruto do Espírito, que é a alegria, a paz, a paciência e tantas outras coisas próprias do Espírito Santo, do Reino de Deus, podem fluir da nossa vida independente de qualquer circunstância. E é nesse sentido que Deus fala aqui dessa alegria que nós devemos e podemos ter mesmo diante de momentos e de circunstâncias difíceis na nossa vida. Tem um esquema que eu queria deixar aqui com vocês que mostra, né, de uma forma diferente, né, e esquemática esse versículo, esses 2 ou esses 3 versículos da Bíblia que nós acabamos de ler. Ou seja, como que nós devemos nos portar quando a nossa fé enfrenta provações, dificuldades, tribulações, tempos difíceis de qualquer natureza. A Bíblia chama isso aqui em Tiago de provas da nossa fé. E aí Deus nos chama em meio a essas provações, a essas dificuldades, a essas tribulações, nós perseverarmos. E essa perseverança, biblicamente falando, significa nós não esmorecermos em meio às dificuldades da vida. Ou seja, se antes eu orava e pela minha fé eu procurava Deus em oração, enfrentando essas dificuldades na vida, eu devo orar muito mais ainda.
eu não vou esmorecer, mas eu vou intensificar essas disciplinas espirituais. Se antes eu tinha algum convívio com os meus irmãos e irmãs na fé, agora mais ainda. E se o tempo é de distanciamento social e tem uma dificuldade natural de eu estar juntos, eu vou criar meios, eu vou criar maneiras de intensificar o meu relacionamento com os meus irmãos, porque eu sei que isso é muito importante para a minha fé. E assim é com a leitura da Palavra de Deus, assim é com todas as práticas que envolvem a nossa vida como cristãos. Perseverar significa isso. Ao invés de a gente baixar a guarda, ao invés de a gente deixar o nosso coração se encher de medo, de pavor ou de desânimo nos momentos da dificuldade, significa nós intencionalmente tomarmos uma decisão no nosso coração de praticarmos ainda mais intensamente essas coisas que nós sabemos que fortalecem a nossa fé e sabemos que salvam a gente das garras do inimigo que está ao nosso redor também e que quer nos levar para longe de Deus com diferentes circunstâncias que nos sobrevêm. E a Bíblia fala que quando com fé e com perseverança a gente enfrenta essas provações, o resultado disso, depois de algum tempo, é maturidade, é integridade. Nós vamos nos tornar pessoas mais íntegras, mais completas, mais maduras. Ou seja, seremos homens e mulheres mais parecidos com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E por isso Deus permite que situações difíceis nos alcancem. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Não é para a gente esmorecer na fé, é para a gente crescer na fé. E eu queria ilustrar isso que Tiago fala por meio de um exemplo que a gente encontra na Bíblia, e a Bíblia tem dezenas, talvez até centenas de exemplos, de histórias que ilustram pessoas enfrentando dificuldades, permanecendo firme, perseverando e sendo mais maduras, mais íntegras e podendo entender essa alegria que permeia todo esse processo, como a gente vê aqui nesse esquema, né, de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 até 4. Eu queria compartilhar com vocês a história de Abacuque, relembrar, né, para aqueles que já leram e já estudaram e já meditaram nesse livro, e trazer, né, a novidade, talvez, se você nunca leu o livro de Abacuque e não sabe ainda da história que viveu esse profeta. Abacuque foi um profeta de Deus que viveu lá no século VI, VII, né, por volta desse período, antes de Cristo, e ele foi provavelmente contemporâneo de outros profetas que deixaram seus registros na palavra de Deus, como Naum, Sofonias, Jeremias. Ou seja, Abacuque viveu num período muito difícil da história do povo de Israel, porque Israel, e mais especificamente Jerusalém, estava na iminência de sofrer um ataque devastador da Babilônia, liderado por Nabucodonosor. E nesse período foi um período de muita injustiça no próprio povo judaico, dentro da cidade de Jerusalém. E o profeta Abacuque vivenciou teve o seu coração, né, afligido por todas essas coisas que a gente pode ver no registro bíblico. Mas normalmente, né, os profetas, e Deus levantou vários profetas ao longo da história, né, e a gente está falando lá do Antigo Testamento, normalmente os profetas eles se levantavam e se colocavam entre Deus e o povo e transmitia para o povo a palavra de Deus, lembrando ao povo que eles tinham uma aliança com o Deus eterno. Abacuque é muito interessante porque o livro dele ele registra o contrário, ele registra os diálogos, as orações e o relacionamento dele, do profeta,
com Deus. Então ele se volta para Deus e leva para Deus algumas questões muito profundas que estavam afligindo grandemente o coração dele naquele momento. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Abacuque ele agiu dessa maneira. Ele humildemente e com reverência, ele levou as aflições, as dúvidas, os clamores, as queixas do coração dele para Deus. Ou seja, Abacuque foi muito reverente, muito temente a Deus, mas ao mesmo tempo muito honesto com Deus. Olha só esses versículos, né? E Abacuque é um livro muito curto, né? Tem 3 capítulos, a gente vai ler alguns versículos de cada um desses 3 capítulos que ele traz aqui na nossa Bíblia. E inicialmente eu gostaria de ler no capítulo 1, versículos 2 e 3 e versículos 12 e 13. Versículos 2 e 3 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Então, o que o profeta fala aqui para Deus é a expressão honesta do coração dele. Deus, do meu lado, ao meu redor aqui tem muita violência. Por que o Senhor permite que eu viva justamente nesse momento da história? Talvez os meus antepassados tenham vivido um momento melhor do que esse que eu estou vivendo. Por que tanta violência? Por que tanta dificuldade? Porque há luta e conflito por todo o lado, como ele expressa aqui. E logo depois, nos versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? O que acontece aqui entre os versículos 2 e 3 que nós lemos e o 12 e 13 é que Deus responde para Abacuque a primeira pergunta, a primeira queixa dele. Senhor, por que tanta violência, por que tanta injustiça ao meu redor? E Deus fala para ele, olha, eu estou preparando um povo que vai invadir essa cidade, que vai trazer um tipo de justiça, porque eu não aguento mais ver tantos pecados. Esses pecados, Abacuque, que você menciona, que você fala a respeito deles. E aí, só que isso, ao invés de apaziguar o coração do profeta, traz mais dúvida ainda. E ele fala, mas Deus, essa nação que o Senhor fala, a Babilônia, eles são mais injustos ainda do que esse povo aqui que eu tenho ao meu redor. Como que o Senhor, sendo justo, sendo santo como o Senhor é, o Senhor vai fazer justiça por meio de um povo tão injusto? E as dúvidas só cresciam no coração de Abacuque. E novamente ele, com toda reverência, mas com toda honestidade, ele expressa o coração para o Deus eterno. Senhor, como pode ser isso? Senhor, eu não entendo essas coisas que estão acontecendo. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar, a importância de, em tempos difíceis ou não, nós sermos honestos para com Deus. Nós, com toda a humildade, entendendo a nossa limitação, nós levarmos para o nosso Deus o que realmente passa no nosso coração. E nós perguntarmos para Deus, nós
buscarmos as direções e as respostas diante do Deus que se importa conosco, se importa com os nossos sofrimentos e se importa muito com as nossas questões e com as nossas dúvidas e perguntas honestas. Eu queria trazer um exemplo, né, a respeito desse ponto, deixando aqui alguns segundos, né, do filme O Senhor dos Anéis, e é um diálogo rápido, né, entre o Gandalf e o Frodo, mas que pode ilustrar alguma coisa para a gente, nos ajudar a compreender nessas verdades espirituais. Estou imitando aqui o Caio César, né? Nosso amigo Caio César, de Salvador, agora de Brasília, de São Paulo, né? O Caio é do Brasil inteiro, né? Mas ele gosta muito, né, desse tipo de literatura, né, e de filme, e eu queria trazer e deixar com vocês aí esses minutos dessa passagem breve do Senhor dos Anéis. Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir para o bem e para o mal, antes do final da história. A piedade de Bilbo pode governar o destino de muitos. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, olha só que interessante esse diálogo, né? Esse Gandalf, eu acho que ele lia muito a Bíblia, né? Porque as coisas que ele fala é tudo com um sentido assim bastante profundo, né, espiritualmente falando. Olha só, primeiro ele fala, né? Olha, Frodo, nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. E é exatamente por isso que a gente precisa levar as nossas questões para Deus. Porque por mais sábio que você possa ser, você não vai conseguir ver o quadro todo, ver a visão ampla que Deus tem. Como a Bíblia fala, os meus pensamentos são muito maiores, estão muito além do pensamento de vocês. Os meus planos são superiores aos planos de vocês. Deus, ele tem a visão ampla do tempo e do espaço. E a gente, com a nossa visão limitada, a gente não vai conseguir mesmo entender muita coisa do que está acontecendo nas nossas vidas, ao nosso redor. Nós precisamos da ajuda de Deus. E quando levamos para Deus essas questões, Deus nos ajuda a ter uma visão um pouquinho mais próxima da perspectiva que Ele tem sobre toda a história e sobre todas as coisas. E na sequência, né, o Frodo fala: puxa, eu não queria ter recebido esse anel, né? Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. E aí o Gandalf novamente responde para ele: olha, na verdade ninguém que vive tempos difíceis, tempos sombrios, quer isso. Todo mundo quer se livrar das dificuldades da vida. Mas aí ele fala, né, no final: o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Sejam tempos difíceis, sejam tempos de alegria, sejam tempos de vitória, de regozijo, de luta. O que eu e você estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. E nós, pensando dessa maneira, nós podemos usar todas as coisas e aproveitar tudo como oportunidade de crescermos espiritualmente, de conhecermos mais a Deus e de servirmos o nosso próximo. Na verdade, o que a gente tem aqui, eu queria deixar essa outra ilustração, né, com vocês, é o que alguns chamam de a chave do destino, né? Quando a gente tem uma linha de trem e tem uma bifurcação nessa linha, e eu como mineiro, né, entendo um pouquinho de trem, quando a gente tem esse tipo de situação, tem essa chave, né, que você pode ver aqui mais do lado da figura, que alguns chamam de chave do destino, porque se ela, dependendo da posição dela, o trem segue uma direção ou a outra direção.
E o que acontece é que dentro dos nossos corações nós temos uma chave do destino e nós vamos decidir, quer queiramos ou não, nós vamos tomar alguma decisão sobre como nos portar, como responder e como usar o tempo que Deus nos dá e como vamos responder às dificuldades. Se é para a glória de Deus, para o crescimento nosso e de quem está ao nosso redor, ou se é numa direção contrária a essa, né, seja ela qual for. Uma segunda coisa que Abacuque fez, eu queria continuar aqui no capítulo 2, lendo versículos de 1 a 4 do capítulo 2. Abacuque, depois de levar honestamente as queixas, as questões dele para o Deus eterno, ele espera com paciência a resposta de Deus. Porque aí o que ele faz é, de novo, né, Deus, e agora os babilônios vão atacar um povo mais injusto, eu não entendo isso, me ajuda. E na sequência, logo no início do capítulo 2, ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Nessa passagem aqui tem dois tipos de espera. Primeiro, a espera pela resposta de Deus, né? O profeta apresentando a Deus sua queixa e esperando de Deus a resposta. E ele fala: eu vou subir aqui no meu posto de sentinela, eu vou ficar atento e vou esperar a resposta do Deus eterno. E aí Deus responde. Mas a resposta de Deus não é um cumprimento imediato. Ele fala: olha, isso tem um tempo designado. Então, ainda que demore, espere-a, porque vai acontecer. E Abacuque, eu lembro a você de uma coisa: o justo viverá pela sua fé. É algo que o Novo Testamento pega, né, e aplica a nós como cristãos hoje. Nós, como justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, viveremos por nossa fé. E essa fé vai nos levar a transpor tempos difíceis e vai nos levar para a eternidade com Deus. A eternidade que nós, na verdade, já vivemos a partir da habitação do Espírito Santo nos nossos corações. Mas o fato é que é difícil para a gente esperar, né? Quem espera as coisas com facilidade, levanta a mão aí, né? Porque é muito difícil esperar. E ainda mais nos tempos nos quais a gente vive, né? Nos tempos de alta tecnologia, né? Que torna as coisas muito mais rápidas. A comunicação, o meio de transporte, tudo é muito imediato hoje nos nossos dias. E isso é uma coisa boa, né? Por um lado, nos traz muitos benefícios, mas por outro lado, pode e efetivamente nos causa algum tipo de problema. Olha só, por exemplo, essa manchete aqui da BBC, é uma matéria da BBC de 2019, né, que diz assim: porque o imediatismo humano é uma grande ameaça à civilização. Esse desejo da gente ter as coisas cada vez mais imediatas, ou melhor dizendo, né, no nosso tempo. E ele coloca aqui algo muito forte, né? É uma grande ameaça à civilização. Então essa matéria, ela fala coisas como essa aqui que eu vou ler na sequência. A sociedade moderna está sofrendo de exaustão temporal, disse certa vez a socióloga Elise Bowden.
Se alguém está sem fôlego o tempo todo só de lidar com o presente, não há energia para imaginar o futuro, escreveu ela em 1978. Então, aqui é apontado uma questão muito séria da sociedade, da cultura à nossa volta, dos tempos nos quais nós vivemos. Eu conheço pessoas que vivem um presente eterno e tão altamente desgastadas pela rotina da vida. É exatamente isso que essa socióloga traz aqui, né? Pessoas que estão sem energia, que ficam sem energia para imaginar o futuro, porque a rotina do dia a dia as consome completamente. Não há descanso, não há pausa. E às vezes a gente nem está falando de descanso físico, às vezes é um descanso da alma, um descanso emocional. A gente está o tempo todo ligado com as mídias, com os celulares, com as notícias, com as coisas ao nosso redor. O coração não descansa, né, diante do Deus eterno. É algo até que a Bíblia fala, né? Deus, no 7º dia, Ele santificou esse tempo para que a gente pudesse, como Ele, descansar e descansar em Deus, contemplando a beleza, a excelência dele, enxergando o que ele está fazendo ao nosso redor e em nós. Esperar é uma decisão e um trabalho espiritual do íntimo dos nossos corações, é uma ação da nossa vontade e isso exige paciência. O salmista, Salmo 40, versículo 1, ele fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Paciência, em outras versões, né, a Bíblia fala: esperei com paciência no Senhor, eu esperei confiantemente no Senhor. A paciência que está atrelada a essa esperança ou essa espera é a virtude, né, de acordo com o dicionário, né, a virtude que consiste em suportar os males e incômodos sem reclamar, sem se revoltar e sem se irritar, sem desanimar. Saber esperar é ter calma. Não tem a ver com a inércia ou com a inação, mas tem a ver com a ação justa, com a ação santa que cada situação requer na nossa vida. A gente encontra isso na literatura, né? Tem um escritor francês lá do século XVIII, né? Luc de Clépier, que ele fala: a esperança é a arte, ou a paciência é a arte de esperar. A paciência é a arte de esperar. Esperar o tempo apropriado, esperar o tempo certo, numa visão cristã, esperar o tempo de Deus para cada coisa na nossa vida. Um outro poeta francês, né, ele fala o seguinte: para quem sabe esperar, tudo vem a tempo. E é verdade, né? Para quem sabe esperar, para quem coloca a sua esperança no Deus eterno, tudo acontece no tempo certo. E para a gente, como cristãos, mais do que esperar em Deus, nós podemos e devemos esperar com Deus, com a companhia de Deus. Eu me lembro há uns anos, a gente fez uma viagem, né? Compramos umas passagens por milhas, e milha normalmente é assim, né? Você viaja o país inteiro antes de chegar no seu destino, ou então você faz uma escala assim de horas, né, infinitas assim que você tem que esperar. E no nosso caso, a gente teve que esperar várias horas, né, lá em Guarulhos. E de início, né, isso assim veio e a gente não gostou nada da ideia, né? Mas logo de imediato assim a gente lembrou: puxa, mas tem a igreja lá em Guarulhos, a gente tem muitos irmãos lá. Vamos falar com alguém e ver se alguém tem tempo livre aqui nesse dia. A gente marca um tempo e fica tendo um bom convívio. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente passou um ótimo tempo juntos, né? E a gente queria até depois que se alongasse mais ainda, né, o tempo lá da escala. Mas quando a gente espera com alguém, fica muito mais prazeroso, né? O momento se torna um momento de edificação, um momento de prazer, de alegria.
é muito importante nós aprendermos a esperar o tempo certo de Deus e aprendermos a esperar com Deus. Ao longo da nossa espera, a gente vai tendo um convívio e uma comunhão muito próxima com Deus eterno, e esse momento de espera se torna um momento de crescimento e um momento de edificação. Por fim, queria ler alguns versículos mais do capítulo 2 e do capítulo 3, para a gente encerrar essa reflexão aqui sobre Abacuque, sobre crescimento em tempos difíceis. E o terceiro ponto que eu queria abordar é exatamente a alegria de Abacuque, quando ele percebe essa visão mais ampla que Deus transmite para ele. A alegria de Abacuque na salvação. Olha só o que diz Abacuque 2, versículos 12 a 14, e depois do 19 ao 20. A Bíblia diz assim: Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E aí depois Deus anuncia, A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem todo o mar. Versículos 19 e 20, a Bíblia fala: Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Deus dá uma resposta aqui para Abacuque que acalma profundamente o coração dele. Basicamente, Deus condena a injustiça. Ele fala para Abacuque: olha, Abacuque, você está certo. Eu sou realmente santo e eu sou justo. Eu não suporto a injustiça. Mas haverá o tempo em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Da minha glória, diz Deus, como as águas cobrem todo o mar. Abacuque entende que aquele momento que ele estava vivendo era só um ponto da história. Mas a história não acabaria aí. Deus faria uma justiça, e uma justiça completa. E na consumação de todas as coisas, a glória de Deus inundaria toda a terra, como as águas cobrem todo o mar. E a outra coisa que Deus faz é condenar a idolatria. Ele fala: Abacuque, você também tem razão. Eu odeio os ídolos porque eles não são nada. E ele fala aqui de uma maneira muito forte com a idolatria, e depois ele fala: mas eu, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro, o Deus vivo e eterno, está no seu santo templo. Diante dele, diante do Deus eterno, fique em silêncio toda a terra. Por mais que a gente clame por justiça, a nossa justiça diante de Deus, como Isaías fala, é como trapo imundo, é como pano de chão. A verdadeira justiça vem do Deus eterno. Mas o que Deus faz aqui, sobretudo, além de condenar a injustiça e a idolatria, Deus aponta para um futuro glorioso, onde Ele vai dominar todas as coisas, onde o reino de Deus vai ser pleno e perfeito sobre toda a criação novamente. Isso aponta para a gente, irmãos, essa cosmovisão cristã que é muito importante a gente reter nos nossos corações e termos isso muito firme para a gente interpretar o mundo ao nosso redor. De uma forma muito rápida, essa figura aqui mostra os tópicos principais daquilo que a Bíblia transmite para nós e mostra a realidade do mundo, a nossa realidade, a realidade à nossa volta. Deus criou todas as coisas e essa criação é boa e perfeita porque veio de Deus. Mas houve uma queda,
o pecado entrou e corrompeu o coração do ser humano. A rebeldia dos nossos primeiros pais nos distanciaram da vida, ou nos distanciou da vida e de Deus. E imediatamente Deus colocou o seu plano eterno de redenção por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Cristo é hoje o nosso Redentor e o Redentor de toda a criação, para nos levar novamente de volta para o nosso Pai e Criador. Mas, sobretudo, a Bíblia fala que haverá um tempo de consumação. Jesus voltará novamente em poder e glória. Todo o plano de Deus será consumado e a glória do conhecimento de Deus encherá toda a terra, como as águas cobrem todo o mar. Nós devemos viver nossas vidas aqui sem nos alienarmos daquilo que está à nossa volta de forma alguma. Nós devemos interagir e levar esperança para quem está à nossa volta, mas nós devemos interagir tendo o nosso coração alimentado com essa esperança que provém do Deus eterno, que quer estejamos vivos na nossa jornada na terra ou não, tudo será consumado, tudo será efetivado pelo poder do nosso Deus. E isso leva a Abacuque orar a Deus, fazer uma confissão a Deus. Talvez seja a parte que a gente mais conhece desse livro de Abacuque, Abacuque 3, versículo 1, 17 e 18, queria ler aqui com vocês. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. E versículos 17 e 18 ele fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Deus transmite para Abacuque enche o coração dele de alegria e de exultação, e ele louva a Deus e ele dá esse testemunho. Deus, diante do que o Senhor está me mostrando, ainda que a gente viva o completo colapso da economia, colapso social, eu vou me alegrar no Senhor. Abacuque aprendeu aquilo que Tiago fala na carta dele, séculos depois, a alegria de vivermos as provações, porque isso nos amadurece e nos torna homens e mulheres mais íntegros. Irmãos, ao longo dos séculos, assim como Abacuque, assim como Tiago, milhares de pessoas fiéis a Deus, que amam a Deus acima de todas as coisas, têm aprendido e têm aperfeiçoado essa grande lição que vem da palavra de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 73, que eu gosto muito, versículos 16, 17, 24 e 25, o salmista fala assim: quando tentei compreender tudo isso, achei difícil demais para mim. E pode ser que a gente viva momentos onde a gente tenta interpretar, entender as coisas que acontecem e é difícil demais para a gente. Mas aí o salmista fala: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. A grande questão dele era por que os ímpios se dão bem na vida e os justos às vezes não. Mas exatamente como Abacuque, ele também teve uma visão mais ampla dessa grande história que Deus está conduzindo. E aí isso encheu o coração dele também de alegria. E aí ele fala, nos versículos 24 e 25, tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Eu tinha um amigo, já falecido, que ele, em várias das nossas conversas, ele chegava e falava assim para mim: puxa, eu tenho orado pedindo para Deus que a gente seja vizinhos na eternidade. E eu acredito que a gente vai ser vizinhos na eternidade. Essa é uma forma da gente alimentar essa consumação de todas as coisas, esse tempo que ainda está por vir, mas que virá
como Deus fala para Abacuque, ainda que demore, espere, porque acontecerá. Porque quem está falando isso não é o homem falho e frágil, é o Deus eterno, todo-poderoso. Vai acontecer, porque é promessa do nosso Deus. Irmãos, o meu desejo profundo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos, espalhados por esse mundo inteiro, é isso que o salmista fala aqui, que a gente possa viver uma vida dirigida pelo conselho de Deus e que no final da jornada o Deus eterno possa nos receber com honras. Como você tem enfrentado os tempos difíceis? Esses tempos têm servido para você crescer e se fortalecer na fé? Você tem levado honestamente as questões do seu coração para Deus? Você tem esperado em Deus e com Deus? Você tem enchido o seu coração de alegria por causa das promessas maravilhosas de Deus? Sinceramente, eu espero que todo o tempo da nossa vida seja para a honra e glória do nosso Deus e a gente o conheça cada vez mais profundamente. Muito obrigado por esse tempo, por compartilhar com vocês desse culto e uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, Denilson, por sua mensagem. Realmente tocou o meu coração. Com certeza tocou o coração de muitos amigos, de nossos irmãos daqui de Salvador e também os nossos irmãos de Recife. Agradeço muito pela sua mensagem de fé, crescendo na fé, e com certeza vamos estar crescendo mais na nossa fé através da mensagem que você nos trouxe nessa manhã. Muito, muito, muito obrigado. A Igreja de Salvador, os irmãos agradecem, de Recife também. Que Deus abençoe muito aí a sua vida e a vida de todos nós, e a gente continue crescendo na nossa fé em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos, tenham todos um excelente domingo, uma ótima semana, e lá em breve nós nos veremos, se Deus quiser. Beijo a todos. Ó Deus, que nos traz alegria, dando força e coragem pra lutar cada dia. Ó Deus, que é nossa confiança, como diz amanhã, renova nossa esperança, refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, tu criaste a terra, a grandeza do sol, toda a atmosfera. Ó Deus, que limita os mares, que nos acompanha por todos os lugares. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar.
saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão, na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.